Glória a Deus, mais uma terça-feira na presença do Senhor. Deus é bom demais, Deus é bom demais. Louvamos a esse Deus maravilhoso que nos permitiu mais uma terça-feira estarmos aqui na sua presença. Que o Senhor toque nos nossos corações, a ponto de todos os dias nós nos acordarmos agradecendo a Deus pela boa obra que Ele está fazendo na nossa vida. Sei que você se sentou aí, querido, que você está bem acomodado, mas eu quero te convidar para ficar de pé em nome de Jesus, porque nós temos que orar pelas nossas campanhas, amém? Estamos começando uma outra campanha nessa noite, conquistando o nosso milagre. Nessa noite, a partir de hoje, em nome de Jesus, vem um tempo de milagres na nossa vida. Se você tem a sua filipeta, pode erguê-la. Se você não tem, a missionária Simone vai entregar aí, em nome de Jesus. E aí, como nós sempre explicamos, você vai marcar aqui, né? É a sua agenda espiritual. Você vai marcar, começou uma nova campanha, ou estou na sequência de uma campanha, né? Você vai marcando ali, hoje é dia 6 de junho de 2023, você vai marcar ali, no dia 6 de junho, eu ouvi uma palavra sobre milagres, eu criei nessa palavra, e assim você vai anotando ali. Você pode colocar o seu nome, seu pedido de oração, colocar na nossa caixinha, na nossa caixa dos pedidos de oração. Estamos sempre orando para que Deus faça uma obra poderosa nas nossas vidas, e hoje Ele vai fazer em nome de Jesus, amém? Ergue a sua filipeta então, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, mais uma noite nós estamos na Tua presença, mais uma noite de campanha, nós estamos aqui diante de Ti, crendo que Tu és o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que Te pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder que opera em nós. A Tua palavra fala, Senhor, que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus, que tudo que nós pedirmos em Teu nome, crendo, nós recebemos. A Tua palavra nos ensina também que se nós pedirmos, Tu nos dará, se nós buscarmos, nós acharemos, e se nós batermos, as portas vão se abrir. Então, embasados pela Tua palavra, com o nosso coração cheios de fé, nós clamamos a Ti, faz um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Atende a nossa oração, atende o nosso clamor, traz as respostas que precisamos, que viemos buscar na Tua presença. Como nós cantamos, Senhor, nessa noite, nós poderíamos estar em outro lugar, mas pela fé nós escolhemos estar na Tua presença, porque nós cremos que Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós escolhemos a Tua presença, nós escolhemos a Tua palavra, nós escolhemos o Teu caminho. Nós estamos aqui buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, crendo que Tu vais acrescentar todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, nós bloqueamos agora toda a ação das trevas, em nome de Jesus. Nós anulamos agora o poder do maligno, em nome de Jesus, e nós liberamos sobre a Tua igreja, Senhor, uma unção de milagres, de conquista, de restauração, de prosperidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós profetizamos um novo tempo sobre a Tua igreja. Eu profetizo um novo tempo sobre os meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Aqueles que estão participando da primeira à sétima semana, em nome de Jesus, vem abençoar e fazer um milagre nessa noite, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: eu creio que Deus vai fazer um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. E se você crê nisso, dê uma forte salva de palmas para o Senhor então. Glória a Deus. Agora você pode se sentar. Aleluia. O Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom. Eu sou suspeito para falar, né? Desde os 17 anos eu ministro louvor na igreja, na casa do Senhor. Já tive algumas experiências com Deus nessa área do louvor, da adoração, né? Mas hoje eu senti a presença de Deus aqui, hein? Eu creio, Deus está conosco. O Senhor está aqui nesse lugar. E aí, né, queridos, tem uma coisa muito interessante. Nós cantamos, né, que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas nós escolhemos a presença do Senhor. Assim como nós escolhemos a presença dEle, Ele escolheu estar aqui conosco também nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor te viu adorando, o Senhor te viu com as tuas mãos erguidas, o Senhor te viu com teu coração rendido na sua presença e resolveu estar aqui conosco, né? Nós temos algumas semanas falado sobre isso, né? Quando nós buscamos o Senhor com fé, nós nos tornamos irresistíveis. Ele vem,
ele manifesta a sua presença. O milagre é a resposta, é a consequência do nosso passo de fé. Todas as vezes que nós nos posicionarmos com fé, o Senhor vai responder com o seu poder, né? Eu faço tudo aquilo que está ao meu alcance. Eu ajo de acordo com a minha realidade. Eu ajo de acordo com a minha natureza. E o Senhor responde com a sua natureza. A minha natureza é humana e eu, com a minha humanidade, decido buscar o Senhor de todo o coração. E Ele responde com a sua natureza, que é sobrenatural. E todas as vezes que até mesmo eu me exponho ao meu limite, eu decido buscar o Senhor com todas as forças. Porque assim, né, queridos, quem sabe quase todos nós, ou todos nós, teríamos, entre aspas, uma série de justificativas para não estar aqui, né? Eu estou cansado, amanhã eu trabalho cedo, estou com dor de cabeça, estou com... né? Assim, nós encontraríamos uma série de justificativas, de desculpas para não estar aqui na casa do Senhor. Mas glória a Deus pela tua vida, porque tu venceu todas essas desculpas. Tu não encarou, tu não deu liberdade para que essas justificativas te impedissem de estar na casa do Senhor. E pela fé, tu está aqui conosco, em nome de Jesus, reunido, igrejado conosco aqui para buscar a sua presença. Então eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar. Eu tenho certeza que o Senhor vai recompensar a cada um de nós, manifestando a sua presença gloriosa em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, nessa noite, até mesmo antes de entrar na palavra, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que tu volte os teus olhos para cada um de nós, Senhor, que decidimos estar na tua presença nessa noite. Nós viemos aqui te encontrar. Nós viemos aqui te buscar. Nós viemos aqui, Senhor, porque vimos a sarça ardendo como cantamos e decidimos nos render diante de Ti. Então, Senhor, completa o nosso coração, completa a nossa vida com Teu Espírito Santo, manifestando a Tua presença sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Vem suprir a Tua igreja nessa noite com a Tua presença. Enche cada coração aqui, Senhor, com Teu Espírito Santo, com a Tua presença, com a Tua glória. Consola, conforta, anima, levanta, cura, toca com o Teu poder cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Começando mais uma campanha então. O nome dessa campanha é Conquistando o Seu Milagre. Quantos querem um milagre? Quantos precisam de um milagre, né? Todos nós precisamos e carecemos de um milagre, né? Alguns, quem sabe, vão começar essa campanha colocando um novo pedido na presença do Senhor, mas a maioria de nós, nós somos recorrentes, né? Nós estamos ainda buscando, crendo que Deus vai fazer o milagre e a resposta. Mas é importante que cada um de nós tenha um entendimento. A cada culto, a cada reunião, a cada oração, nós estamos mais perto de alcançar no Senhor o nosso objetivo. Nenhuma lágrima que verte do teu rosto passa desapercebida diante dos olhos do Senhor. Nenhuma vez que tu dobra os teus joelhos e clama pela presença do Pai, nenhuma vez essa oração passa desapercebida. A Bíblia diz que uma mãe até pode abandonar o seu filho, que é algo impossível de acontecer. Uma mãe pode até abandonar o seu filho, mas o Senhor não abandona a sua igreja. O Senhor não nos abandona. A Bíblia diz, Isaías 49, né? Ainda que uma mãe abandone o seu filho, eu nunca te deixarei. Isaías 41:10 fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a minha destra fiel. Amém? Fica tranquilo, Deus está contigo. Fica tranquilo, Deus está aqui nesse lugar. Ele te ajuda, Ele te sustenta e te fortalece em nome de Jesus. Amém? Então o tema dessa noite da campanha que inicia hoje, Conquistando o Seu Milagre, é a cura que nos traz paz. Abra o livro comigo no livro de Isaías, capítulo 53, verso 4 e 5. Enquanto eu ligo aqui a minha lamparina. Minhas lamparinas. Glória a Deus. Isaías 53, 4. Isaías é mais ou menos no meio da Bíblia. Salmos, Provérbios,
Eclesiastes, Cânticos, aí depois vem Isaías. Isaías é um dos profetas maiores. O nome Isaías significa salvação. Deus é bom porque escolheu o profeta que tem o nome de salvação para profetizar sobre o Salvador. Olha o que ele diz aqui em Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente, estou usando a King James aqui, tá? King James estou usando. Tá. Certamente ele tem carregado nossas tristezas, levado nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele, ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos os açoites que o feriram, nós fomos curados. Eu vou ler o versículo 5 de novo, tá? Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Aleluia, glória a Deus. Nesse texto aqui, nesse capítulo aqui, Isaías, o profeta, está vendo Jesus crucificado. Mais adiante no versículo 11, ele vai dizer assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho e se sentirá satisfeito. Isaías vê Jesus na cruz e profeticamente ele sente a dor do Cristo e começa a relatar e começa a escrever sobre isso. E ele está dizendo, ele está vendo esse cenário histórico e profético, né? Ele está vendo lá o que está escrito lá em João 19, por exemplo, João 19:30, Jesus diz: está consumado, né? Tetelestai, né? A gente conversou sobre isso hoje de manhã. Jesus está dizendo: está consumado, concretizou a obra. E naquela hora que Jesus diz tetelestai, está consumado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus morreu na cruz, ele carregou, ele levou sobre a cruz, lá na cruz, naquele momento de agonia e de sofrimento. Jesus não sofria apenas pela dor da tortura que ele sofreu. A dor que estava sobre Jesus não era somente física, pelas chibatadas que ele levou, por toda a opressão, por todo o peso, por toda a tortura, por toda a injustiça que ele sofreu. A dor que estava sobre o Mestre, sobre Cristo naquele momento, não era somente a dor daquele momento, daquele tempo. A dor que Jesus estava sentindo, o peso e a angústia que estava sobre ele, era o peso dos nossos pecados. Era o peso das nossas iniquidades. A dor que apertava o coração de Jesus era a minha dor. A angústia que oprimia o Cristo naquele momento de dor era a minha dor. Ele não precisava passar por aquilo. Ele não precisava sofrer como sofreu, mas para que nós recebêssemos a paz, para que nós recebêssemos a salvação, para que nós tivéssemos a oportunidade de, na terça-feira, dia 6 de junho de 2023, estarmos aqui reunidos, Jesus precisava morrer na cruz do Calvário. A gente, quando ensina essa parte da soteriologia, da salvação, a gente diz o seguinte: a cruz era minha, eu deveria estar naquela cruz, porque era o meu pecado que fez ele ser crucificado, mas ele tomou o meu lugar, ele morreu a minha morte, para que eu recebesse a sua vida, amém? E nós só estamos vivos aqui hoje, livres de todo o peso do pecado, porque o justo morreu pelos injustos, amém? Jesus morreu por ti, Jesus carregou todo o peso da humanidade sobre os seus ombros, e esse sacrifício de Jesus abriu os céus para que a salvação viesse sobre nós, e descendo sobre nós a salvação, a sua paz alcançou cada um de nós. Um dos atributos de Deus, né, é a paz, né? Quem sabe alguns de nós estão começando a lida da igreja, a andar conosco aqui, mas nós temos um costume, né? Sempre quando a gente encontra o irmão, a gente diz: a paz do Senhor.
Deus te abençoe, a paz do Senhor, né? Nós sempre profetizamos, né? E em vez de dizer, oi, tudo bem? A gente fala, a paz do Senhor, né? A gente abençoa o nosso irmão, a gente profetiza a paz sobre a vida do irmão. O Thales tem um costume, né? A paz em Jesus, o Thales diz sempre, né? E é isso, por que nós podemos dizer e profetizar a paz? Porque o Senhor lá na cruz do Calvário liberou, inaugurou, né? Foi o primeiro a liberar essa paz sobre cada um de nós. A palavra do Senhor fala do Yahvé Shalom, o Deus da paz, né? A Bíblia diz lá no livro de Romanos, o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Na cruz do Calvário, Jesus, o Deus de paz, esmagou a Satanás e essa paz dele alcançou a cada um de nós. Agora, algo interessante é sobre isso que vamos falar nessa noite. E na verdade, nós vamos dar sequência a um pouco do que nós conversamos no domingo. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o preço, ele liberou a salvação. Jesus, a dívida que foi paga na cruz, não foi somente por nós. Jesus morreu por toda a humanidade, por todo homem. Aqueles que estão na igreja, aqueles que não estão na igreja, aqueles que hoje são convertidos, aqueles que hoje não estão na presença do Senhor, aqueles que um dia aceitaram Jesus e continuam firmes, mas também para aqueles que aceitaram Jesus e se desviaram, estão longe da presença do Senhor Jesus. Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu pelos justos, Jesus morreu pelos injustos, Jesus morreu por toda a humanidade. Quando Jesus foi para a cruz, ele viu toda a humanidade. Ele não viu somente alguns de nós. Ele não viu só os bons. Ah, eu vou morrer pela missionária, né, que é mais bonita. Ah, eu vou morrer pelas crianças que correm na igreja. Ah, eu vou morrer pelo pessoal de Porto Alegre, de Canoas, de Alvorada. Não, Jesus morreu por toda a humanidade que habita em toda a terra. E muito mais do que aqueles que vivem hoje, mas até o fim dos tempos. Jesus morreu por aqueles que estavam vivos naquele tempo e por todos nós que ainda iríamos nascer. A salvação alcançou, foi liberada a toda a humanidade, todo homem, né? E isso é algo muito interessante. Isso aumenta e valoriza ainda mais aquilo que Deus fez por cada um de nós. Agora, é como sempre nós ensinamos, né? Domingo passado eu ainda falei isso. Jesus estava acessível a todas as pessoas, né? Quem conversa mais comigo sabe, né? Eu sempre digo, olha, estou à disposição aí, está precisando de alguma coisa, está precisando de uma oração, de um conselho, de uma ajuda, estou à disposição, conta comigo, né? Assim é Jesus. Jesus está sempre à disposição. A Bíblia diz que Deus espera, 1 Timóteo 2,4 diz que Deus espera que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Agora, para que nós possamos acessar essa salvação, para que essa salvação não vem sobre nós automaticamente. Ah, Jesus morreu na cruz, amém, está todo mundo salvo. Não, não é assim que funciona. Essa salvação alcança cada um de nós quando nós decidimos pela fé buscar a presença do Senhor. Amém? Então, a salvação está disponível e acessível a cada um de nós. A paz do Senhor, essa que a gente profetiza uns aos outros aqui na igreja, ela está disponível e acessível a cada um de nós. Mas só se apropria, só toma posse dessa paz, dessa salvação, aqueles que buscam o Senhor. Abra a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lá no Novo Testamento. Mais para o final da Bíblia lá, Hebreus 11:6. Vou abrir junto contigo aqui. Hebreus 11, versículo 6. Prestem bastante atenção. Esse é um daqueles versículos que tu tem que ter marcado na tua Bíblia, né? Eu, para mim aprender, para mim decorar assim algumas coisas, eu preciso riscar. Se você ver minha Bíblia aqui, ela toda riscada, toda marcada, porque é assim que eu consigo gravar as coisas, né? 11:6 então. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Vou ler novamente. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Esse versículo ele tem inúmeras verdades. Primeiro, como eu falei domingo passado, não adianta simplesmente vir à igreja, mas o que te traz à casa do Senhor. Eu vou lá na igreja, né? Porque sabe como é que é, né? Se eu não for, o pastor missionário fica me ligando, fica me mandando WhatsApp, né? Você vem para a igreja porque é necessário. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada, o que toca o coração de Deus não é a saia, com todo respeito, não é a saia comprida que você usa, não é o seu cabelo arrastando depois da cintura, não é a calça de tergal que os homens põem, a qualidade do tecido da gravata que a gente usa. O que agrada a Deus é a nossa fé. É a fé que agrada ao Senhor. É a fé que toca o coração de Deus. Então você pode vir com uma camisa puidinha, a única que você tem lá no armário, comida pelas traças, mas você vem aqui com com essa camiseta, mas com seu coração cheio de fé, e Deus vai se agradar tremendamente da sua vida. É isso que agrada o coração de Deus. E o autor aqui, alguns dizem que é Paulo, né? Que está escrevendo aos Hebreus, ele está dizendo: é importante que vocês entendam isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele está dizendo que agrada a Deus é a fé. Então quer se aproximar de Deus, vai se aproximando cheio de fé, acreditando que Ele existe. Deus é real, Deus é fiel, Ele faz, Ele opera, Ele cura, Ele transforma. Nós só estamos aqui reunidos nessa noite porque Deus existe. Essa reunião não é uma reunião de entretenimento. Essa reunião não é uma simples reunião social. Nós não somos apenas um bando, uma gangue, uma equipe, uma turma, um time. Assim como tem pessoas agora reunidas numa quadra jogando vôlei, futebol, assim como tem pessoas reunidas fazendo outras coisas, nós estamos aqui na igreja. Não compare a nossa vida de fé com outros grupos, com outros costumes. Eles se reúnem para se entreter, para se divertir, por lazer. Nós nos reunimos pela fé. É a fé que nos traz à casa do Senhor. É a fé que nos aproxima de Deus. É a fé que nos faz conquistar e vencer. Nem sempre é agradável, mas pela fé nós buscamos. Pela fé, jejuar, insistir, orar, buscar, ler, se torna agradável. Pela fé nós conhecemos o Senhor, pela fé nós nos aproximamos de Deus, pela fé nós cremos que Ele existe. Quando a gente ensina a Bíblia, a gente sempre fala isso: Deus é como o vento. Quem consegue enxergar o vento? Missionário, eu vejo as folhinhas se movendo. Não, isso é o efeito do vento. O vento a gente não vê, mas quando ele sopra a gente sente. Assim é Deus. Nós não vemos, mas cremos. Amém? Repita comigo: eu não vejo, mas eu creio que Deus existe. Amém? E é esse crer que vai desencadear o milagre do Senhor na tua vida. Amém? E a sequência do versículo diz o seguinte: é importante que a gente creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que diligentemente o buscam. O que isso quer dizer? Galardão é uma recompensa, é um presente. Então Deus é recompensador, Deus é presenteador. Deus gosta de dar presentes, Deus gosta de recompensar, Deus gosta de abençoar o homem, o ser humano. Mas não é qualquer ser humano que alcança essa bênção. Não é qualquer ser humano que recebe esse galardão. Não é qualquer pessoa que recebe esse presente.
aqueles que são galardoados, aqueles que são recompensados, aqueles que são presenteados pelo Senhor, são aqueles que diligentemente o buscam, aqueles que insistem, aqueles que persistem, aqueles que não desistem, esses são recompensados pelo Senhor. O Senhor vai te abençoar. Mas missionário, essa é a segunda campanha, essa é a terceira campanha, essa é a quarta campanha que eu estou buscando, mas eu ainda não recebi. Deus não existe? Sim, Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então escuta o conselho da sabedoria nessa noite, continua buscando, porque a tua resposta vai chegar. Continua buscando, porque as portas vão se abrir. Continua buscando, porque os céus vão se abrir, e a glória do Senhor vai descer sobre a tua vida, e a resposta, a solução, a provisão, o livramento, a cura, o milagre vai chegar. Deus é fiel, creia no que eu te digo, Ele existe e está se movendo a teu favor, em nome de Jesus. Continua buscando, continua diligentemente buscando a presença do Senhor, e Ele vai te abençoar, em nome de Jesus. Não precisa abrir comigo, mas anota se quiser ler em casa, Mateus capítulo 8. No livro de Mateus capítulo 8, conta, acho que até já preguei aqui na Restinga sobre isso, a cura de um leproso. Jesus sobe o monte, e lá no monte ele faz o sermão da montanha, né? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele encerra no capítulo 7 o sermão do monte e começa a descer. Nessa descida tem um leproso no pé do monte. E o leproso chega para Jesus e diz o seguinte para ele: Senhor, se tu quiser, eu posso ser curado. Jesus olha para ele, eu até anotei aqui direitinho a frase, né? Jesus, Mateus capítulo 8, versículo 3. Jesus olha para o leproso e diz assim: eu quero, seja limpo agora. E imediatamente aquele leproso foi curado. Eu, quando preguei aqui na Restinga, agora me lembrei que preguei já, uma das primeiras pregações que eu fiz aqui, eu quando leio esse texto, pode até ser que não, mas a minha impressão, quando eu leio esse texto, é que o leproso, quem sabe por ser tão sofrido, ele não sabia se Jesus queria, não tinha certeza que Jesus queria curá-lo, por ter uma vida sofrida, por estar perdendo partes do seu corpo, né? A lepra naquele tempo era muito difícil. A lepra era como o Covid que devastou a humanidade, a lepra era como a AIDS que devastou também a humanidade. A lepra é uma doença incurável. Quando alguém tinha lepra era sinônimo de maldição, né? Então ele se sentia amaldiçoado, menosprezado, inferiorizado em relação a outras pessoas. Por isso ele chega para Jesus e diz assim: se tu quiser, tu pode me curar. Mas Jesus não estava nem aí para a lepra. Jesus não estava nem aí para o sofrimento daquele homem. Não estava nem aí para a sua aparência, para a sua debilidade. Mas Jesus estava sim importado com o sofrimento daquele homem. Mas ele vê aquele homem sofrido, aquele homem rejeitado, aquele homem amaldiçoado, e diz com uma voz forte, quem sabe, e poderosa. Jesus olha para ele e diz: eu quero que tu seja curado. Amém? A gente sempre ensina isso, né? Que com Deus não tem si. Mateus 5,32 diz assim: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então Deus é certeza, Deus é convicção. E nesse caso da cura, dos milagres, da paz, da presença do Senhor, só existe uma palavra, é o sim. 2 Coríntios 1, versículo 20, diz que nele está o sim e o amém. Então quem sabe nessa noite tu tenha vindo com fé para a casa do Senhor, mas por tanto participar das campanhas, porque ao longo os dias vão passando e as coisas ainda não aconteceram na tua vida, e quem sabe isso esteja te esmorecendo, quem sabe isso esteja te enfraquecendo, começando a lançar, quem sabe, alguma dúvida no teu coração. Mas saiba de uma coisa: assim como Jesus olhou para aquele leproso e disse: eu quero que tu seja curado agora, lá do céu, a trombeta está tocando agora, e Jesus está te dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te curar, eu quero te trazer a minha paz, eu morri por ti na cruz do Calvário, eu liberei na cruz a salvação para a tua vida, aleluia. Jesus quer te curar, Jesus quer te abençoar, o teu nome, a tua vida está nos planos do Senhor.
Jesus fez tudo o que fez, continua fazendo. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, que passarão os céus e a terra, e a sua palavra não passará. E essa palavra que continua viva até hoje, fala a teu respeito, fala dele agindo em favor a cada um de nós. Então, queridos, eu creio que Deus tem algo poderoso para a tua vida. Eu creio que Deus tem cura para a tua vida. Eu creio que Deus tem salvação, libertação, restauração. Deus tem um milagre para a vida de cada um de nós. E é tempo de aqui na Restinga, todos nós unirmos a nossa fé e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, crendo que Ele pode fazer coisas grandiosas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida? Então, com essa mão que você ergueu, olha para o seu irmão e diga assim: Deus vai fazer um milagre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Jesus olhou para aquele leproso que estava, ele não estava duvidando, mas ele não se achava digno, quem sabe, de receber o milagre. Mas Jesus disse para ele: eu quero. Quem sabe você chega na sua casa, quem sabe você tem passado algumas noites aí acordado, né? Você tem gastado tempo pensando, refletindo sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades. Escuta o que eu te digo nessa noite. Fica tranquilo com as crianças, elas são bênçãos, elas são bênçãos. A Luva nós vamos colocar ela assim que puder numa escolinha de corrida, porque a gente tem percebido que ela gosta de maratona, ela passa o culto todo correndo aqui, uma bênção, né? Ela é a nossa Forrest Gump. Glória a Deus. Eu sempre digo isso, né? Todo culto. É melhor as crianças correndo na casa do Senhor do que paradinhas lá fora. Deixa elas aqui na casa do Senhor, né? Porque Deus está fazendo a obra na vida delas, né? Então, quem sabe você tenha perdido horas de sono, né? Pensando no que fazer, como fazer. Saiba, o Senhor tem te acompanhado. Às vezes a gente não consegue perceber, né? Na hora da pressão, a gente não consegue reparar tanto nas coisas, né? Às vezes a gente está tão agitado, né? Tão atribulado. É como eu quando vou procurar minhas coisas em casa, né? Eu me acordo quase todo dia, né? E penso assim, pé por pé, vou me levantar no escuro, vou tentar pegar as minhas coisas, mas eu não consigo. Aí eu acordo. Onde é que está a minha bermuda? Onde é que tá? Aí eu acordo ela para ela achar para mim, porque eu não consigo achar. E às vezes está diante dos meus olhos, eu não acho. Né? Douglas deve saber como é isso, né? Os irmãos aí devem saber como é que funciona. A gente não acha. Elas têm uma graça especial sobre a vida delas, que elas encontram que a gente não consegue ver diante dos nossos olhos. Enfim, às vezes a gente é assim diante de Deus. As coisas estão ali e a gente não percebe. Deus está do nosso lado e a gente não vê e a gente não enxerga. Que o Senhor abra os nossos olhos, homens, para que nós possamos enxergar e sentir a sua presença. E na tua vida também, irmã, que tu acha as coisas fáceis em casa, mas às vezes tu não sente a presença de Deus do teu lado. Mas Ele está sempre contigo, em nome de Jesus. Amém? Para encerrar então, 3 formas que nós podemos atrair a cura do Senhor para as nossas vidas. A primeira forma de atrairmos a cura e o milagre do Senhor para a nossa vida é através da sua palavra. Abra a palavra do Senhor aí comigo em Mateus capítulo 4, versículo 4. Meu tempo de guria a gente cantava um louvor. Nem só de pão o homem viverá. A Carla conhece, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. É isso que está falando. Mateus 4:4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A cura está na palavra. Esse versículo está dizendo que a vida está na palavra. Não é só o pão, não é só o alimento físico que nos dá vida. O que nos dá vida é a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Mateus capítulo 8, mais adiante ali, fala de um centurião
que se aproxima de Jesus e diz para ele: Jesus, tem um servo que está passando necessidade, que está sofrendo, que está doente em casa, cura ele, Jesus. E Jesus diz: tá, vamos lá então. Aí o centurião disse: olha só, Jesus, tenho uma equipezinha aí comigo, e quando eu falo, eles fazem. Então, né? Até quando eu era criança, eu era católico, né? E a gente, toda cerimônia, toda missa, a gente repetia, né? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. É isso que o centurião que diz esse versículo. O centurião reconhece, o centurião percebe e entende que bastava Jesus pronunciar. Jesus não precisava nem ir na sua casa, bastava Jesus dizer e as coisas aconteceriam. Amém? O milagre está na palavra. Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E agora versículo 4: e disse Deus: haja luz, e as coisas começaram a acontecer. A terra era sem forma e vazia, havia um caos, a terra estava uma bagunça, mas Deus disse: haja luz, e a bagunça começou a ser ordenada. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando Deus fala, as coisas acontecem. Volta os teus olhos para a palavra do Senhor. Sabe, queridos, uma coisa muito importante que a gente ensina aqui na Sara, na Restinga, que nós precisamos orar cada vez mais, mas nós também precisamos ler a Bíblia cada vez mais. Quando eu oro, uma conversa é um diálogo, né? Um diálogo é uma conversa entre duas pessoas, né? Então, quando eu oro, eu estou falando. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando. Ah, mas eu gosto quando Deus fala diretamente ao meu coração. Sim, é uma boa forma de ouvir a voz de Deus. Mas nós só vamos ter certeza daquilo que está sendo dito ao nosso coração, confirmando na sua palavra. Amém? A Bíblia diz que enganoso e corrupto é o coração do homem. Então fique atento, nem tudo que vem ao seu coração é a vontade de Deus, mas tudo que está escrito nessa palavra, nesse livro, é a vontade de Deus. Aplique, coloque em prática e você vai ser curado, o milagre vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Abra comigo a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Hoje é um monte de versículo, hoje nós temos que aprender a mexer na Bíblia. Um pouquinho antes de Hebreus ali, Tiago 5, 16. Já estou me encaminhando para o final aqui. Tiago 5,16. Vejam o que a Bíblia diz: confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Uma forma importante, potente de nós recebermos a cura do Senhor nas nossas vidas é através da confissão de nossos pecados. Eu vou ler de novo. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. E a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. Então, a palavra do Senhor está nos ensinando que confessar os nossos pecados cura a nossa vida. Provérbios 28:13 diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O Salmo 32, no versículo 3, Davi disse assim: enquanto eu retive a minha iniquidade, os meus ossos se enfraqueceram. Alguns estudiosos dizem que Davi, por reter o pecado na sua vida, em algum momento, ele entrou numa profunda depressão e se sentia enfraquecido até que ele confessou os seus pecados. E aí o Senhor o reergueu e o levantou. Então, não adianta a gente guardar, não adianta a gente esconder, nós precisamos confessar. E a Bíblia diz que aquele que confessa é curado, em nome de Jesus.
Amém? Receba a cura do Senhor na sua vida aí, em nome de Jesus. E o outro ponto, para encerrar mesmo agora, é através da proclamação. Salmo 81, versículo 10 diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. O que é proclamar? Proclamar é pregar, é anunciar. Ah, mas então tu quer que eu saia missionário? Tu quer que eu saia pregando pela rua? Amém, pode ser. Mas às vezes a gente precisa pregar para a gente mesmo. Às vezes a gente precisa se acordar de manhã e olhar no espelho e dizer: vai lá, guerreiro, tudo posso naquele que me fortalece. Deus é contigo, né? Às vezes eu me acordo cantando: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Às vezes a gente precisa se animar. E o que nos anima é a palavra do Senhor. O que nos anima é a vontade de Deus. Se eu não estiver cheio da palavra de Deus, se o meu coração não estiver cheio das coisas do Senhor, o inimigo vai encher. Se eu não preencher a minha vida com a presença de Deus, o inimigo vai encontrar alguma coisa para preencher a minha vida. Então proclame, anuncie para você mesmo, para ti mesmo, para a tua família, para aquelas pessoas que estão próximas de ti. A Bíblia diz que Jó, né? O livro de Jó, lá no Velho Testamento, ele passou por uma grande debilidade. Sua esposa, seus filhos, seus bens, ele perdeu tudo. Ele raspava as suas feridas com cacos de telha, mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Diante de uma grande dificuldade, Jó proclamava a palavra do Senhor na sua vida. Ele cria na presença de Deus. Ele não se desviou. Muitas pessoas diziam para ele: Jó, nega esse teu Deus e morre. Mas ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. E mesmo sofrendo, ele continuou firmado no Senhor. Como nós lemos lá em Hebreus 11:6, Deus é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Jó, no capítulo 42, versículo 10, ele diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te conheço, Senhor, por contigo sempre estar. Jó, porque buscou o Senhor diligentemente, foi restituído. Tudo que ele perdeu, ele recebeu 7 inúmeras vezes mais, porque ele não desistiu, porque ele perseverou, porque ele buscou o Senhor de todo o seu coração, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, ele proclamava o Senhor, ele cria na glória de Deus, e assim ele recebeu da graça do Senhor na sua vida. A cura é a confirmação da palavra de Deus nas nossas vidas. Proclamando a palavra do Senhor, nós nos aproximamos dela. Então, não olhe para as suas dificuldades, não olhe para as suas debilidades, olhe para Jesus agora, confie no Senhor, confie em Deus, aleluia, e creia que Ele pode fazer algo tremendo na sua vida. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos anunciando uma palavra de cura, de milagres nessa noite. Então tome posse dessa palavra e seja curado em nome de Jesus. Hoje, pela fé, nós estamos inaugurando um novo tempo aqui na nossa igreja, um tempo de uma campanha que vai nos ensinar a conquistar milagres, e eu creio que ao longo desse mês de junho, coisas grandiosas o Senhor vai fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então eu creio, em nome de Jesus, a resposta está chegando, a solução está vindo, a porta está se abrindo, Deus está fazendo, Deus está operando, os céus estão se movendo, e a graça, a unção, a salvação, a paz do Senhor está vindo sobre as nossas vidas, sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado por esse tempo que passamos na tua presença. Nós te pedimos que essa unção que foi liberada sobre nós aqui nessa noite alcance o nosso lar em nome de Jesus. Abençoa a nossa casa, nossa família, que a tua bênção esteja sempre presente sobre as nossas vidas em nome de Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê shalom, te dê a paz. Vá para o melhor restante de semana da sua vida, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, aleluia. Vamos em paz.